Olá pessoal, eu sou a Karina da Nutrição em Foco e no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, nós trouxemos resoluções de questões comentadas da prova de residência de nutrição da FUVEST do ano de 2022. Nós selecionamos 5 questões que já foram postadas lá na nossa página do Instagram com o gabarito para vocês testarem os conhecimentos, mas hoje nós trouxemos aqui as questões com comentários para vocês entenderem como é a dinâmica de resoluções de questões na hora da prova, qual o raciocínio que vocês podem utilizar para terem mais acertos. Vamos nessa? Então vamos lá, questão número 1. Segundo as DRIs, o nível médio de ingestão diária de nutrientes suficiente para atender às necessidades nutricionais de quase todos os indivíduos saudáveis, de 97% a 98%, em um determinado estágio da vida e sexo, corresponde a. Então, primeiro vamos situar aqui a questão. Estamos falando das DRIs, que são recomendações nutricionais que nós temos para determinadas faixas etárias e sexo, e dentro das DRIs nós temos 4 conceitos de referência que são utilizados com diferentes objetivos. Enquanto um é mais apropriado para avaliação da ingestão alimentar de um indivíduo, o outro pode ser utilizado para avaliação de uma população, ou então para recomendação nutricional, para o planejamento alimentar, para verificar até onde eu posso oferecer de um determinado nutriente. Então é a isso que a questão se refere. Então, na alternativa A, nós temos necessidade média estimada, que é a EAR. E assim, pessoal, mesmo que na hora da prova vocês não lembrem exatamente o conceito da EAR, a gente pode analisar o que está escrito na alternativa. Então, quando eu vejo necessidade média estimada, essa palavra média, para mim, não refere a algo que serve para quase todos os indivíduos, né? Então, média é alguma coisa ali que fica em torno dos 50%. Então, por esse raciocínio, a gente já poderia excluir essa alternativa e realmente, se nós verificarmos na literatura, a necessidade média estimada, ela se refere à ingestão alimentar que atende às necessidades de aproximadamente 50% de uma população de determinado sexo e faixa etária, certo? Vamos para a alternativa B, ingestão dietética recomendada, que é a RDA. Então, esse nome ingestão dietética recomendada, ingestão recomendada já é algo mais plausível com o que o enunciado nos traz, né? Vamos deixar ela aqui no banho-maria. Alternativa C, ingestão adequada, aí também a ingestão adequada também me traz alguma coisa de referência para quase todas as pessoas. Vamos deixar aqui por enquanto. Alternativa D, nível máximo de ingestão tolerável, o L. Então, essa aqui já pega, né, pessoal? Porque se eu falo de um nível máximo tolerável, eu não estou falando de uma recomendação para quase todo mundo. Eu estou falando ali do limite do limite. Então, essa alternativa aqui a gente já poderia excluir partindo desse raciocínio. E a alternativa E, que é a faixa de distribuição aceitável de macronutrientes, que é a MDR. Então, quando eu penso em distribuição, já me traz algo na cabeça relacionado à porcentagem, distribuição percentual, né? E faixa é aquela questão do range. Então, a MDR já não atende muito a essa questão, porque a gente não está falando de faixas de ingestão, nós estamos falando de um nível médio de ingestão. Tá? E aí, se vocês forem atrás na literatura, o que vocês vão achar? Que a MDR nem faz parte das DRIs. As DRIs têm 4 conceitos e a MDR não faz parte deles. A MDR é do Institute of Medicine. Então, essa aqui a gente também pode excluir. Então, das 5 alternativas, nós já excluímos a D e a alternativa E. Então, sobrou aqui na manga a alternativa B e C. Tá? Essa aqui daria para ficar na dúvida ali entre as duas. Tá? Mas eu vou trazer para vocês o que a literatura fala, que a ingestão dietética recomendada é realmente uma recomendação de ingestão que atende a esses 97%, 98% das pessoas de um determinado grupo. E a ingestão adequada, ela também atenderia a isso, mas ela só é utilizada quando não existe uma recomendação específica da RDA. Tá? Então, o que realmente se refere a essa alternativa é a RDA. A maioria dos nutrientes tem RDA. A ingestão adequada, ela é utilizada quando nós não conseguimos obter a RDA e eles acabam colocando, né, baseado em estudos, em outras fontes,
o quanto seria esse nível de ingestão adequado. Então, nesse caso, a alternativa correta é a B, ingestão dietética recomendada, RDA. Certo, pessoal? Vamos para a próxima? Agora vamos para a questão número 2. A partir dos 6 meses de idade, as necessidades nutricionais da criança já não são mais atendidas apenas com leite materno, embora este continue sendo uma fonte importante de calorias e nutrientes, de modo que é recomendado que o aleitamento materno seja mantido até os 2 anos ou mais. Sobre a alimentação complementar, orientada pelo Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, do ano de 2019, assinale a alternativa correta. Aqui eu coloquei só enunciado, pessoal, porque não cabia tudo em um slide só, tá? Mas o que nós já temos aqui de questão situacional? Estamos falando de crianças a partir dos 6 meses de idade, do tipo de leite que é oferecido, né? No caso do leite materno, falamos de alimentação complementar e temos uma referência que provavelmente estava lá no edital da prova, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores do que 2 anos. Então, vamos no slide seguinte ver as alternativas. Então, eu trouxe aqui até o finalzinho do enunciado, que é a que se referem às alternativas, né? Então, sobre alimentação complementar, orientada pelo Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, assinale a alternativa correta. Então, na alternativa A, nós temos que, em crianças não amamentadas, que recebem fórmula infantil, a alimentação complementar deve ser iniciada a partir dos 4 meses de idade. Então, pessoal, que estamos falando de crianças que não recebem leite materno e recebem fórmula infantil. No Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, a recomendação é que, nesses casos, a alimentação complementar seja iniciada a partir dos 6 meses de idade. Tá? Essa recomendação dos 4 meses é uma recomendação antiga. Na época que eu fiz faculdade, essa era a recomendação. Mas, no último guia, nós temos aí a partir dos 4 meses. Então, essa alternativa A, nós já descartamos, certo? Alternativa B. Ao completar 6 meses de idade, os alimentos devem ser ofertados peneirados ou batidos para evitar engasgos. Essa também é uma recomendação muito antiga, né? Então, o que se orienta hoje em dia é que nos primeiros meses da introdução alimentar, a criança receba os alimentos cozidos e amassados, né? Porque quando a gente peneira ou bate os alimentos, não existe o estímulo da mastigação, que é necessário nessa faixa etária, né? A criança precisa desenvolver a sua musculatura oral. Então, essa alternativa B também não faz muito sentido dentro desse contexto. A alternativa C. É recomendável oferecer alimentação complementar em intervalos regulares, mas sem rigidez de horários. Então, estamos falando aqui de horários, intervalos regulares, isso é certo, né? Então, geralmente, nas orientações mais tradicionais, orienta-se que nós tenhamos aí um café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários, então isso condiz com a alternativa, e sem rigidez de horários. Para mim faz sentido, porque, enfim, a família tem a sua dinâmica, às vezes tem um imprevisto, ou às vezes até o dia da criança foi diferenciado, né? Vamos deixar essa alternativa C aqui na espera, não vamos excluí-la ainda, vamos ver as próximas. Alternativa D. Mesmo após a introdução da alimentação complementar com 6 meses de idade, não há necessidade de ofertar água à criança enquanto ela estiver em aleitamento materno. Aqui já não é o que o guia nos fala, tá, pessoal? Qual que é a orientação? Que tanto para crianças amamentadas com leite materno ou com fórmula infantil, a partir dos 6 meses deve-se iniciar a introdução alimentar e também deve-se iniciar a oferta de água, né? Porque com a introdução da alimentação complementar e redução do aleitamento materno, nós temos uma redução na ingestão de líquido dessa criança, né? Com a redução da ingestão de leite. Então, a água acaba entrando aí dentro dessa orientação. Então, a alternativa D também incorreta. Vamos riscar lá na hora da prova. E a alternativa E, o primeiro alimento a ser introduzido na alimentação complementar deve ser o suco natural de fruta. Pessoal, essa daqui também é uma orientação antiga, tá?
Hoje em dia, tanto o Guia Alimentar para a população brasileira, não, né? Não estamos falando de adultos, de criança. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos e outras recomendações também, como, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria e até para adultos também, nós não temos essa recomendação do suco natural de fruta como primeira opção, né? Então, no caso das crianças, a recomendação seria de ofertar a própria fruta, o alimento in natura, para que haja esse estímulo da mastigação e também não tenha um excesso de frutose, que é o açúcar natural da fruta, na alimentação dessa criança. Então, podemos também excluir essa alternativa E. Então, nós já excluímos a excluímos a alternativa B, a D e a E, então nos sobra como alternativa correta a C, que é recomendável oferecer alimentação complementar em intervalos regulares, mas sem rigidez de horários. Essa é a que faz realmente mais sentido. Vamos para a próxima? Questão número 3. Segundo os protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, sobre a avaliação nutricional de indivíduos com idade entre 10 a 20 anos incompletos, é correto afirmar. Então, para fazer o situacional aqui da questão, estamos falando de uma publicação específica, que é o SISVAN, de uma faixa etária específica de 10 a 20 anos, que o SISVAN considera os adolescentes, tá? Então, assim, pessoal, o que acontece muito? Vocês vão ver que algumas recomendações constantes no SISVAN não condizem com recomendações de diagnóstico das diretrizes de dislipidemia ou da diretriz de diabetes, da diretriz de hipertensão arterial. Então, é muito importante ficar atento ao edital. O que eles pedem para estudar? Se pedem diretriz, se pedem o SISVAN, para que vocês não se confundam na hora da prova, tá? Então, o que importa é que se o enunciado pediu a publicação de referência, nós tenhamos ela assim como referência. Então, vamos analisar as questões e ver o que a gente tira aqui de conclusão. Então, na alternativa A, diz que os critérios para avaliação no lipidograma, exame que avalia as diferentes frações de colesterol e os triacilgliceróis no sangue, são os mesmos adotados para adultos, né? Então, assim, para quem não leu o SISVAN, vai ficar um pouquinho difícil de responder essa pergunta, porque na diretriz de dislipidemia, nós temos valores de referência diferentes para adultos e para crianças e adolescentes. Então, isso pode confundir um pouco. Mas quem leu o SISVAN vai saber que os valores são os mesmos adotados para adulto, tá? Vale lembrar que o SISVAN é uma publicação um pouquinho mais antiga que a diretriz de dislipidemias, mas se o edital pediu, gente, tem que estudar, não tem para onde correr. Alternativa B. Então, essa aqui a gente já tem quase como certa, né? Vamos continuar. Alternativa B. A classificação da pressão arterial é a mesma adotada para adultos, tá? Então, quem não leu o SISVAN, se basear só na diretriz da hipertensão, vai lembrar que existem valores de referência diferentes entre adultos e crianças. Tem até um vídeo aqui no nosso canal falando um pouquinho sobre a diretriz brasileira de hipertensão arterial, e lá nós falamos até uma tabela de valores de referência para diagnóstico e controle, onde lá se fala que são para indivíduos acima de 18 anos, então não condiz com essa população de adolescentes, apesar do SISVAN incluir adolescentes até os 20 anos, tá? Mas no SISVAN, essa informação também é verdadeira. Os valores de referência de pressão arterial são diferentes entre adultos e adolescentes, então nós podemos excluir a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Glicemia em jejum de 92 mg por decilitro indica hiperglicemia. Independente de ter lido ou não o SISVAN, pessoal, nós sabemos aí que seria pelo menos maior ou igual a 100, um valor de glicemia considerado elevado, né, segundo várias diretrizes, e no caso do SISVAN não é diferente. Inclusive, eles consideram uma glicemia de jejum alterada a partir de 110 mg por decilitro. Então, podemos excluir também a alternativa C. A alternativa D diz que o índice de massa corporal, o IMC, menor do que 18,5, indica classificação do estado nutricional de baixo peso, e aqui também, se nós lembrarmos da avaliação nutricional de crianças e adolescentes, o que nós devemos lembrar? Que não existe um ponto de corte para valor de IMC, porque essas crianças e adolescentes estão em faixa de intenso crescimento, a gente não pode usar um valor de corte específico para todo mundo. O que existem são as
curvas de IMC paridade, onde nós vamos calcular o IMC dessa criança ou desse adolescente e depois aplicar na curva para saber qual é o estado nutricional. Então, isso aqui é uma questão errada. E outro erro que tem aqui é que esse valor de 18,5, ele é usado como ponto de corte para avaliação de adultos, né? E na classificação do adulto, o IMC menor do que 18,5, ele não condiz com baixo peso, mas sim com desnutrição. Esse termo baixo peso, ele é utilizado na classificação do IMC da pessoa idosa. Então, é sempre importante ficar atento a essa questão de nomenclatura. Já excluímos a alternativa D. E na alternativa E diz que nessa fase de vida não há mais susceptibilidade à ocorrência de anemia, portanto, não há necessidade de atenção aos valores de hemoglobina. Vamos pensar, pessoal, até quem não leu o SISVAN. Adolescente ainda está em fase de crescimento, é uma fase de crescimento intensa, fase de estirão. Nas meninas, nós temos a menarca, né? Então tem perda aí referente à menstruação. Então, na verdade, a anemia ainda assim é um fator de risco na faixa etária da adolescência, assim como é na infância. Então, essa alternativa aqui também está errada. Então, nós excluímos B, C, D e E. O que nos sobra como alternativa correta é a A. Os critérios para avaliação do lipidograma, exame que avalia as diferentes frações de colesterol e os triacilgliceróis no sangue são os mesmos adotados para adulto, certo? Vamos para a próxima? Então, vamos de questão número 4. A avaliação do consumo alimentar é essencial para o planejamento dietético e o cuidado nutricional de um indivíduo. Sobre métodos de avaliação do consumo alimentar, é correto afirmar que, então, contextualizando a questão, nós estamos falando de instrumentos que são utilizados para avaliação do consumo alimentar de um indivíduo. E aí, na cabeça, o que já vem, né, de primeira, recordatório de 24 horas, registro alimentar, questionário de frequência alimentar, e cada um deles tem um objetivo, assim como nós vimos lá aqui para a recomendação, cada um dos conceitos da DRI tem um objetivo, aqui na avaliação nós também temos objetivos diferentes. Então, na alternativa A, diz que a aplicação de um único recordatório alimentar de 24 horas é o método mais adequado para avaliar a variedade da alimentação de um indivíduo. Pessoal, vamos pensar que se esse recordatório de 24 horas foi do domingo, que a gente foi numa churrascada, né? Comeu lá um monte de carne, teve sorvete de sobremesa. Isso não significa que eu faça isso todo dia. Então, não é o método mais adequado para ver a variedade da alimentação do indivíduo, porque pode ter um dia atípico e que vai induzir a um erro se eu contextualizar que a alimentação daquele indivíduo é sempre assim. Tá? Então, esse daqui a gente já elimina. Na alternativa B, diz que a aplicação de métodos como o registro alimentar ou o recordatório de 24 horas múltiplas vezes em dias não consecutivos pode proporcionar avaliações quantitativas acuradas de macro e micronutrientes. Isso aqui já faz um pouco mais sentido. O recordatório de 24 horas que nós estávamos falando, por exemplo, né? Se eu pegar um recordatório de vários dias de um indivíduo em dias não consecutivos, eu já consigo ter uma noção muito maior de como é a rotina daquele indivíduo e consigo ter uma noção muito melhor de como é a ingestão dele de macro e micronutrientes. E o mesmo se aplica para o registro alimentar. Então, essa daqui a gente já pode deixar aqui como uma questão de sobreaviso, né, que pode ser a nossa questão correta. Nossa questão não, nossa alternativa correta. Então, a A nós já eliminamos, a B fica aqui no banho-maria. Alternativa C. Nunca se deve combinar diferentes métodos para avaliação do consumo alimentar, pois isso pode acumular os pontos fracos e maximizar as limitações de cada instrumento. Pensando na prática, pessoal, será que não é o contrário? Né? Se eu tenho diferentes métodos, cada um tem um objetivo de avaliação diferente, e eu consigo combinar esses métodos, será que eu não consigo ter uma avaliação com maior acurácia? Né? Nós sabemos que todos eles têm pontos fracos, têm seus prós e contras, né? Pontos positivos e negativos, suas fragilidades.
Mas, quando eu consigo combinar diferentes métodos, o efeito aqui é diferente. Eu melhoro a minha avaliação do consumo alimentar e não fragilizo essa avaliação. Então, essa alternativa aqui também está errada. Então, nós já eliminamos a A e eliminamos a C. Vamos ver as próximas. Alternativa D. O questionário de frequência alimentar, QFA, representa o registro de todos os alimentos consumidos pelo indivíduo no dia anterior. Se vocês lembrarem, questionário de frequência alimentar é uma tabela com vários tipos de alimentos, onde a gente pode anotar a frequência diária, semanal, mensal, quinzenal, enfim. Então, ela não fala do dia anterior. Quem fala do dia anterior é o recordatório de 24 horas, que nós já vimos. Então, essa alternativa D também podemos eliminar. E a alternativa E diz que alguns pontos fortes do QFA e que aumentam a sua acurácia na estimação do consumo dietético são a utilização de medidas padronizadas e o agrupamento de vários alimentos em um mesmo item, tá? Geralmente, pessoal, os QFAs, eles são somente referentes à frequência de consumo, eles não se apegam tanto às porções, às quantidades, tá? Para ser um questionário de frequência alimentar que usa algumas medidas padronizadas, seria o questionário de frequência alimentar semi-quantitativo. E isso não está descrito aqui na alternativa, então nós não vamos considerar essa alternativa E como correta. Sendo assim, qual que é a alternativa certa? Qual que a gente deixou lá nas nossas opções? Alternativa B, aplicação de métodos como registro alimentar ou recordatório de 24 horas múltiplas vezes em dias não consecutivos pode proporcionar avaliações quantitativas acuradas de macro e micronutrientes. Certo? Vamos para a próxima. Questão número 5. Para apoiar o cuidado com a saúde cardiovascular, a alimentação cardioprotetora brasileira classifica os alimentos em 4 cores distintas de acordo com as suas características e composição nutricional. São os alimentos classificados como verde, amarelo, azul e vermelho, respectivamente. Então, pessoal, do que essa questão fala? Alimentação cardioprotetora. Aliás, nós temos um post lá na página do Nutrição em Foco, assim como de alguns outros temas que nós já vimos aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo, para você, no primeiro comentário, vou deixar fixado para vocês terem acesso a essas informações, tá? Mas o que é essa alimentação cardioprotetora brasileira? Na verdade, foi uma orientação alimentar que foi criada por uma equipe de pesquisadores lá da HCOR e que foi aplicada em um estudo chamado DICA-BR, que na verdade se chamava Dieta Cardioprotetora Brasileira, e agora recebeu esse nome de Alimentação Cardioprotetora Brasileira, e que classificava os alimentos nas cores da bandeira do Brasil. Então, nós temos a cor verde, que significa aí o grupo das verduras, frutas, os vegetais, de forma geral, também o leite desnatado, e que, se a gente for pensar na cor verde da bandeira, é a cor mais predominante ali dentro, então são alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Nós temos o grupo amarelo, que na bandeira aí seria uma cor intermediária, né? Então, são alimentos que devem ser já consumidos com moderação. De modo geral, para lembrar, são os carboidratos e também alguns doces simples, doces caseiros. Nós temos o grupo azul. Se nós pensarmos na bolinha ali da bandeira do Brasil, a proporção da cor ela é menor, então são alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. E aqui nós temos, de modo geral, as carnes, porque acabam sendo fontes de gordura saturada, e também doces, ovos, manteiga, leite condensado, creme de leite, são alimentos que já fornecem quantidades maiores desse tipo de gordura e que já devem ter uma moderação ainda maior no consumo. E o grupo vermelho, que são alimentos ultraprocessados que não estão na nossa bandeira, né? Não é uma cor que caracteriza a nossa bandeira e, na verdade, não deveriam ser consumidos pela população, né? Principalmente de forma rotineira. Então, para a gente lembrar as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo e azul. Cada cor significa uma proporção, e no caso do vermelho são alimentos que a gente não recomendaria o consumo frequente. E aí vamos às alternativas para ver se elas, respectivamente,
equivalem aos grupos que eu mostrei para vocês. Vamos lá? Então, na alternativa A diz que o grupo verde entram as castanhas, né? Se nós formos lembrar do que eu falei, ó, o grupo verde são frutas, verduras, legumes, laticínios desnatados. Castanha não entra nesse grupo. Na verdade, castanha é do grupo amarelo, porque já devem ser consumidas com maior moderação, até pelo sua contribuição de gordura e de energia também. Iogurte desnatado. Iogurte desnatado, acabei de falar que é parte do grupo verde, então já está tudo invertido aqui. Achocolatado. Achocolatado tem uma grande quantidade de açúcar adicionado, né? Então também não entra nesse grupo azul, nem no verde, amarelo. E também o atum em lata, que não é um alimento ultraprocessado do grupo vermelho. Então a gente já pode descartar essa alternativa. Alternativa B, gelatina diet, grupo verde. Também não encaixa aqui com o que eu já falei para vocês. Frutas, verduras, legumes e laticínios desnatados. Banana, na verdade é do grupo verde e aqui entrou como grupo amarelo na alternativa. Abacate e também não entra no grupo azul e requeijão como grupo vermelho. Então aqui a gente tem uma inversão também desses alimentos. Então já excluímos a alternativa A e a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Lentilha. Pessoal, esqueci de incluir no grupo verde. Frutas, verduras, legumes, laticínios desnatados e leguminosas também, tá? Porque são fontes de fibras, fontes de compostos bioativos, todos esses alimentos do grupo verde, tá? Então, a lentilha, por ser uma leguminosa, entra no grupo verde também, tá? Desculpem aí não ter introduzido essa informação logo no começo. Farinha de mandioca. Lembra que eu falei que grupo amarelo geralmente são os carboidratos, né? Que devem ser consumidos, porém com uma certa moderação. Então, também corresponde ali a grupo amarelo. Carne bovina. Falei para vocês no começo do vídeo, no começo da questão, que no grupo azul nós temos, de modo geral, carnes, creme de leite, ovos, manteiga. Então, a carne bovina entra, assim, no grupo azul. E grupo vermelho, que eu disse que são os ultraprocessados, nós temos o peito de peru, que acaba se encaixando sim nessa categoria, né? Apesar de ainda muitas pessoas acharem que o peito de peru é um alimento super legal para introduzir na alimentação diária. Então, a alternativa C, por enquanto, é a nossa correta. Vamos ver as próximas. Alternativa D, abobrinha como grupo verde, ok, faz sentido. Feijão carioca, grupo amarelo? Não, a gente já viu, né? Apesar de eu ter demorado, que as leguminosas fazem parte do grupo verde. Então, essa daqui já está errada por esse motivo, mas vamos continuar. Arroz branco, na verdade é grupo amarelo e não azul. E a bolacha recheada, que é um ultraprocessado, faz parte do grupo vermelho. Então, nessa alternativa, só o primeiro e o último alimento estão corretos. Então, a gente já exclui também a alternativa D, já tira ela do caminho. E a alternativa E diz que arroz integral é grupo verde? Pessoal, independente de ser o arroz branco ou integral, ele faz parte do grupo amarelo. Feijão branco, grupo amarelo? Não, faz parte do grupo verde, está invertido aqui. E queijo mussarela, grupo azul? Certo, os queijos também entram dentro dessa classificação do grupo azul, e o suco em pó diet, grupo vermelho, também certo, porque é um ultraprocessado. Então, a única alternativa que tem todos os itens corretos em relação ao enunciado é a alternativa C, lentilha, farinha de mandioca, carne bovina e peito de peru. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido dúvidas de vocês e até ajudado a vocês em formas de elaborar esse raciocínio na hora da prova, né? Uma dica é de que na hora da prova as questões que vocês já verem que estão erradas, que não tem nada a ver com o enunciado, risquem mesmo para tirar essas questões, essas alternativas do caminho e facilitar a leitura das outras opções que podem estar corretas. Escrevam muito na prova. Ficou em dúvida, faz interrogação, tá errada, faz xizinho, tá certa, porque aí vocês conseguem, né, revisitar essas questões depois, mas já com um raciocínio um pouco adiantado em relação às alternativas. Tá? Se tiverem dúvidas sobre o conteúdo, deixem aqui nos comentários. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações. Nosso intuito é de trazer muitos mais vídeos nesse sentido. A dica,
né, que nós deixamos, que nós pedimos de vocês lá nos stories, indicou uma preferência maior por vídeos mais curtos, com menos questões, menor tempo. A gente vai tentar seguir esse modelo no comecinho, mas talvez tenhamos aí um vídeo mais longo com uma prova completa de conhecimentos específicos. Aí compartilhem esse conteúdo com seus amigos para ajudar aí na divulgação do canal e também ajudá-los na preparação para a residência. Muito obrigada e até a próxima.